Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Rogério Augusto Profeta, que agora vai contar um pouco da entrada dele na Uniso, né, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ainda é o FACAS, né, que é a de administração, e a transformação, né, desse processo em universidade, quando ele estava chegando, fazendo mestrado e como professor da Uniso. À vontade, professor. Bom, para mim, eu tive uma grande oportunidade, foi quando o professor Orlando Ortolan já trabalhava na universidade e era meu colega de turma, me ligou em casa numa quarta-feira, dizendo, olha, nós precisamos de um professor para administração de produção. Ah, mas por quê? Ah, porque tem fulano que vai sair, vai tirar uma licença e tal. Eu falei, tá bom, você pode dar aula amanhã, né? Isso que é mais uma coisa inusitada da minha vida. Eu não procurei a vida acadêmica que me procurou. Então, eu não acertei na mosca, foi a mosca que me acertou. E eu entrei na vida acadêmica, sim. Eu tinha feito 2 cursos de lato sensu. Eu estava tecnicamente muito preparado para ser professor, ainda que não tivesse pedagogicamente preparado para ser professor. Eu dava as aulas como eu achava que elas deveriam ser dadas, porque eram a grande base das aulas que eu havia tido até o momento. Eu só vinha perceber isso depois quando eu fiz o doutorado e tal. Entrei na Uniso em 1988, já aí tinha pouco mais de 3 anos de formação na área de administração e com lato sensu, né? Já tinha feito lato sensu na Uniso, na USP e na GV. Eu fiz 2 lato sensus e uma especialização, todos na área de administração, de produção de materiais, administração industrial. Comecei a trabalhar na universidade, ainda trabalhava simultaneamente na empresa, na indústria. Naquela época, 88, era Motopeças, e depois, a partir de 91, já passei a trabalhar na YKK, até 1996, quando houve essa mudança a qual eu me referi anteriormente, que foi a criação das coordenações de curso. E aí, a convite do professor Aldo, eu tive mais um dilema na vida: deixar a empresa e entrar integralmente na universidade. Como eu estava gostando do que eu estava vendo, do que eu estava fazendo na universidade, eu tive sempre a grande oportunidade de ser considerado um professor sério, um professor cuidadoso, respeitador. Os alunos, a despeito de alguns sofrimentos que eles tinham, porque a matéria exigia muitos cálculos e tal, eles ainda me queriam bem. Uhum. E eu gostava de fazer aquilo. E aí eu entrei na coordenação. Foi um grande desafio, porque comecei como coordenador dos primeiros coordenadores da universidade a coordenar um curso no qual eu tinha me formado com muitos professores que haviam sido meus professores. Uhum. Aquilo que eu imaginei que poderia ser um problema foi a grande alavancagem, porque eu não tinha dúvida, eu pedia ajuda, eu pedia conselho. Eu sempre que eu tinha alguma dificuldade, eu pedia ajuda para eles, eu pedia ajuda ao professor Aldo, eu pedia orientações para aprender mais rapidamente, né? E daí tivemos uma série de coisas que aconteceram na universidade, e veio o advento da criação da universidade. Foi quando, em 1991, eu, na perspectiva de haver uma universidade, a perspectiva era que fosse necessário professores com mestrado. Então, eu me orientei com o professor Aldo, o que é o mestrado, como é que funciona isso, tal, e fui aprender o que era o mestrado. Uhum. E aí fui fazer meu mestrado na PUC, né? Fiz o mestrado, concluí em 1995, e a universidade não estava ainda, ela já estava com o projeto em andamento, mas eu continuei a minha preocupação, né? Olha, depois do mestrado, o que é necessário para uma universidade? Uhum. Porque a minha preocupação era fazer jus à função que eu desempenhava, né? Então, o que é necessário? É necessário fazer doutorado? Vamos para o doutorado.
Eu comecei aí o doutorado em 1998 como aluno especial, 99 como aluno regular, terminei meados de 2003. O primeiro momento da decisão entre sair da indústria e ir para a universidade foi um momento difícil que foi resolvido dentro de casa, com a participação dos meus pais, dos pais da minha esposa, a participação dela, o apoio da esposa, da Mara, para mim foi irrestrito para essas grandes decisões da minha vida. E aí dentro da universidade, eu termino o doutorado em 2003. E eu já estava na coordenação quando foi em 2007, para minha surpresa, o professor Aldo me chama na reitoria. E eu sempre preocupado, né? O que será que eu deixei de fazer, né? Para ser chamado pelo reitor. Porque eu não tinha absolutamente, eu não era visto dentro do ambiente da reitoria por mera convicção de que se eu precisasse ser visto era porque eu tinha algum problema. Eu não tinha o que fazer na reitoria, senão se eu tivesse precisando de alguma ajuda ou que alguém precisasse resolver alguma questão comigo. Então eu era bem desconhecido, até pouco conhecia fisicamente os professores que compunham a reitoria. Não tinha um trânsito assim muito normal, muito usual na reitoria. E ele disse, nós vamos precisar fazer um ajuste nas funções aqui, e eu preciso de um pró-reitor administrativo. Né? E eu pensei comigo, puxa, agora sim que eu fico fora da sala de aula, né? Porque eu estou me distanciando da sala de aula, porque ao entrar na coordenação, eu tive que reduzir a quantidade de aulas para que eu pudesse me dedicar mais à coordenação. E dito e feito, o professor Aldo me deixou ficar à vontade com aulas durante um tempo, mas depois ele falou, olha, você precisa reduzir as aulas. E foi o que foi feito, né? Foi reduzido gradativamente, mas sem ficar fora de sala de aula. Mas quando foi em 2008, acontece uma nova surpresa. Houve, mais uma vez, um convite do professor Aldo, agora com Dom Eduardo, para que eu assumisse a Fundação do Agui, a Secretaria Executiva da Fundação do Agui. Aí foi a pá de cal nas minhas pretensões de estar em sala de aula. Porque aí ficou completamente incompatível, eu não tinha mesmo tempo para preparar aulas e tal. Mas foi um momento bastante interessante, porque eu pude, de fato, contribuir com a instituição da forma mais técnica possível. Logicamente, foi um momento de bastante dificuldade institucional naquele momento, mas eu tive um apoio irrestrito do professor Aldo, que era o meu reitor naquele momento, porque eu era pró-reitor administrativo e acumulava a função de secretário executivo. E com o apoio irrestrito do Conselho Superior da Mantenedora, presidido pelo Dom Eduardo. Então foi um momento de bastantes dificuldades de todas as ordens, né, que foi um momento superado. Eu me sinto feliz hoje de olhar para esse retrovisor e perceber que nós conseguimos desviar de todos aqueles obstáculos e manter, né, a essência da universidade. É uma universidade hoje que é muito sustentável do ponto de vista financeiro, e ela tem muita perspectiva do ponto de vista qualitativo. Quer dizer, é uma universidade que está apontada literalmente para o futuro. Nesse período todo, eu tive um dos grandes privilégios, que foi trabalhar diretamente com o professor Aldo. Quem o conhece superficialmente já gosta dele. Quem trabalha diretamente com ele sabe o que é trabalhar com uma pessoa serena, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito
vocacionada no que ele quer fazer, muito ética, muito respeitadora, uma pessoa que não eleva a voz para nada. Quer dizer, tudo isso que eu estou me referindo ao professor Aldo e a várias outras pessoas que me permearam a vida, foram e continuam sendo meus grandes balizadores, né? Chega alguns momentos que eu penso, olha, como o meu pai reagiria? Sim. O que meu pai faria? O que o professor Aldo faria? O que aquele meu primeiro gerente lá na YKK faria? Cada qual na sua área de estilo de gestão, mas todos eles foram grandes professores no meu dia a dia, né? E isso me possibilitou um crescimento em duas frentes, né? Na frente técnica, que é importante ter uma base conceitual boa, mas também no lado emocional, no lado humano, no lado de relacionamento interpessoal. Então, existem algumas pessoas as quais eu imito, eu tento, elas são as minhas referências para os meus comportamentos, né? E eu fico feliz que essas pessoas continuam sendo referências, né? Eu nunca tive decepções com essas pessoas, eles sempre foram referências serenas que têm me ajudado continuamente no desenvolvimento da minha carreira. Certo. E aí, em 2008, nós começamos um grande trabalho de reestruturação da universidade, que passou por algumas fases. Uma das fases foi a primeira situação em que a universidade teve uma eleição para a reitoria. Ela já tinha eleição para os cargos de coordenação de curso, né? Ela teve eleição para a reitoria. Foi um processo muito interessante, porque a gente passou assim por turbulências naquele período de eleição, porque a eleição dá muito a impressão de que nós estamos falando de coisas públicas, e a Universidade de Sorocaba, ainda que privada, ela, ainda que comunitária, ela não é pública ao estilo de uma estatal, federal, estadual, municipal, e ela não é uma particular ao estilo daquelas que visam o lucro. Então, ela é uma instituição um pouco diferente, né? Aliás, muito diferente. E isso fez com que a gente tivesse, nesse primeiro período de eleições, algumas turbulências que também provocaram aprendizado. Quer dizer, sempre eu tenho uma forma de olhar para a vida, né? Sempre que acontece alguma coisa inusitada, aquilo deve servir para que a gente aprenda alguma coisa, né? E foi um grande período de aprendizado, esse período dessa transição da reitoria do professor Aldo. Inclusive, você participava dessa reitoria, né? Para a reitoria do professor Fernando. Foram feitos ajustes organizacionais que possibilitaram que a gente conseguisse estruturar ou equilibrar as questões financeiras, né? Esses ajustes fizeram com que a reitoria passasse de 5 membros para 3 membros, para 3 pessoas apenas. Não que as áreas deixassem de ser cuidadas, mas elas passaram a ser cuidadas duplamente por um por outro. E essa fase foi bastante legal, foi bastante interessante, porque nós, talvez por experimentarmos as dificuldades do passado e por ter muito receio e respeito por aqueles momentos, né, nós formamos um time que procurou trabalhar assim, de forma muito coesa, né, tentando repetir aquilo que o professor Aldo fazia com o time dele. Ele tinha um time com 5 pessoas, ele e mais 4, e a despeito de ser um time maior, ele conseguia conduzir o time de forma assim maestral, né? E aí eu pensei, poxa, nós precisamos seguir o exemplo do mestre, vamos manter a coesão do time. Quer dizer, se tivermos dificuldades
a serem resolvidas, vamos resolvê-las internamente, mas a hora que a gente chegar para a comunidade acadêmica, a gente já chega com uma linha muito clara, uma linha consistente. Né? Muito bom. Então, nós vamos dar uma pequena pausa e depois nós queremos ouvi-lo falando da sua experiência aí como reitor mesmo, esse momento logo após, né, a posse e o andamento até hoje Perfeito. e as propostas do futuro. Né? Maravilha. Então, até já, daqui a pouquinho continuamos ouvindo o professor Rogério Augusto Profeta. Até já.